Olá, pessoal. Sou aluno de pós-graduação em Sistemas de Computação, Everton Brasil da Silva Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema do meu trabalho é da terceira unidade da disciplina de Estrutura de Dados e Algoritmos, ministrada pela professora doutora Elizabeth, é o algoritmo de Fleury. A estruturação da minha apresentação se baseia em 7 tópicos: introdução, funcionamento do algoritmo, teorema matemático, os aceites, os exemplos, as conclusões e as referências bibliográficas. Então, a literatura, ela mostra que o algoritmo de Fleury é um algoritmo que é proposto para encontrar um ciclo euleriano. Esse algoritmo ele vai ser de tempo determinístico, polinomial, geralmente do tamanho da entrada. Funciona com base no conceito não queime suas pontes. Então, na literatura, a gente encontra muito falando sobre essa expressão, advinda aí do inglês, né? Também tem a questão de ser um algoritmo que parte do princípio que o grafo ele vai ser euleriano, ou seja, ele vai estar obedecendo ao teorema de Euler. Com isso, a gente pode, de forma abstrata, entender o funcionamento do algoritmo de Fleury. O que seria? Esse algoritmo ele vai trabalhar percorrendo o grafo de maneira arbitrária, eliminando as arestas já percorridas. Então, a gente vai ter o grafo e à medida que a gente sair de um ponto para o outro, desde que obedeça os aceites, as condições, a gente vai eliminar aquela aresta. Então, como um ponto de alerta nesse procedimento, é preciso ter cuidado para que nenhuma retirada crie dois grafos desconexos. E o outro ponto, por fim, seria que o algoritmo ele só deve passar por uma ponte somente se não houver outra alternativa. Se existir outra alternativa, não passar pela ponte. Então, com isso, a gente encontra na literatura também vários trabalhos, o teorema matemático desse algoritmo. Ele pode ser explicitado nesse ponto 2.4 aí, que fala que seja G um grafo conexo com no máximo 2 vértices de grau ímpar, então o algoritmo de Fleury, acima definido, vai construir uma trilha euleriana nesse grafo G. Então, como entrada, a gente vai ter o grafo conexo G com no máximo 2 vértices de grau ímpar, e como saída a gente vai ter a trilha euleriana nesse grafo, com 2 pontos de premissa. Se G possui vértices de grau ímpar, seja V0 um tal vértice, se não, V0 vai ser um vértice qualquer. Então, a gente vai fazer T0 igual a V0. E o segundo ponto seria, tendo escolhido essa trilha, TK, a gente vai fazer GK dessa forma. Então, a gente vai escolher em GK uma aresta incidente a VK, que vai dar preferência a uma que não seja ponte. Se tal aresta não existir, o jeito é escolher uma ponte. Então, seja AK e TK mais um aí, nós vamos repetir o passo P2 enquanto isto for possível. Então, a gente meio que tem aí uma fala de um incremento, né, de um contador. Os aceites que eu falei no início, para os exemplos que vão ser mostrados nessa apresentação, nós seguimos as premissas da literatura. Primeiro, certificar de que o gráfico tenha um ou dois vértices ímpares, e se houver o vértice ímpares, comece em qualquer lugar. Se houver dois vértices ímpares, comece em um deles. No caso, é 0 vértices ímpares. Aí a gente começa em qualquer lugar. Se houver dois, a gente começa em um deles. Então, o terceiro ponto é siga as bordas, uma de cada vez. Se você puder escolher entre uma ponte e uma não ponte, sempre escolha a não ponte, como a gente falou anteriormente.
e pare quando você ficar sem arestas. Principalmente aí no ponto 1 e 2 dos aceites, a gente vai ter o primeiro exemplo com 2 vértices ímpares e o segundo exemplo, mais no final da aula, com 0 vértices ímpares. Inicialmente, nós temos esse grafo com essa estrutura na etapa 1, onde nós vamos ter 2 vértices com grau ímpar, que a gente pode contar aí o ponto 0 aí está ligado em 2 outros pontos, o ponto 1 também. O ponto 2 ele está ligado em 3, então ele é ímpar, e o ponto 3 está ligado em 1, então ele é ímpar. Onde podemos, por prioridade, iniciar o caminho em qualquer um deles, tanto no 2 como no 3. Eu vou começar o passeio de Euler a partir do vértice 2. Então, essas são as considerações que fizemos, né? Existem 2 vértices com grau ímpar, que é o 2 e o 3. Vamos iniciar o caminho em qualquer um deles e vamos começar o passeio a partir do 2. Então, na etapa 2, nós percebemos 3 arestas, né, saindo do vértice 2. Então, qual vamos escolher? Não selecionamos a aresta 2, 3, porque ela é uma ponte. Não podemos voltar a 3, já obedecendo às premissas lá do teorema também. Então, nós vamos escolher qualquer uma das outras duas restantes, tanto a 0 como a 1. Então, vamos primeiro fazer 2, 0. Então, a gente vai remover essa aresta entre 2 e 0 e vamos mover o vértice para o 0. Segue as considerações, né, da segunda etapa, que acabamos de ver. Com isso, nesse grafo, existe agora apenas uma aresta do vértice 0, então nós vamos escolher este, e vamos remover essa aresta e mover para o vértice 1. Nesse momento, nós temos o passeio de Euler. Iniciou em 2, 0 e agora em 0 e 1. Então, aí nós vamos ter as considerações dessa terceira etapa, que acabei de falar. E, por consequente, nós temos essa etapa 4. Nós vamos ter agora apenas a aresta do vértice 1. Então, nós vamos a escolher, né? E vamos mover para o vértice 2. Então, o passeio de Euler vai se tornar 2, 0, 0, 1 e 1, 2. Da mesma forma das etapas anteriores, segue as considerações da quarta etapa. E nós vamos ter apenas uma aresta do vértice 2 agora. Ela é a escolhida. Removemos ela e move-se para o vértice 3. Então, o passeio de Euler vai se tornar 2, 0, 0, 1, 1, 2 e 2, 3. Então, as considerações dessa etapa, né? E agora nós vamos ter a última etapa, que é a etapa 6. Como percebemos, não existe mais arestas sobrando, então nós vamos parar as interações e a TU de Euler final é 2, 0, que foi a inicial, 0, 1, 1, 2 e 2, 3. Considerações dessa sexta e última etapa do exemplo, com 2 vértices ímpares, onde nós vimos que não há mais arestas sobrando, então nós paramos por aqui, e a questão da TU final. Com isso, já é encontrado na comunidade implementações em diversas linguagens de programação para esse exemplo, onde nós temos a aplicação de Flurry, que levam as premissas que assume-se, né, que o gráfico fornecido tem uma trilha ou um circuito euleriano. Também a questão do uso dessa função is-Eulerian, onde primeiro vai verificar se há uma trilha, o circuito euleriano, no gráfico. Para contar os vértices alcançáveis, podemos usar duas funções, as BFS ou DFS, e a questão da complexidade do algoritmo de Flurry, que é ao quadrado, né? Esse mesmo código na literatura, ele
além de ser implementado em C++, tem exemplo dele para C, para Java e para Python também. Uma desvantagem bastante citada nas pesquisas que eu fiz na comunidade é que a simples exclusão do nó pode não funcionar, então, porque o código ele vai ser recursivo e a chamada pi pode estar no meio da lista de adjacências. Em pesquisa também eu verifiquei que a literatura cita o algoritmo de High-Rose com complexidade em tempo, ODE, melhor do que a de Fleury. E dando atenção à função DFS, que é busca em profundidade, essa função ela deve ser adaptada ao problema quando necessária. Essa busca em profundidade, ela vai calcular a cobertura de um dado vértice e essa cobertura vai indicar quantos vértices podem ser alcançados partindo de uma determinada origem. Então, vai bem de encontro aí o exemplo anterior. Essa é a implementação da função busca em profundidade, DFS, que basicamente vai ser um contador, utilizando aí um laço for para contar os nós, com uma condicional if. Então, dado o vértice de origem, from, é um processo recursivo iniciado para cada vértice adjacente, de forma a contar a quantidade de vértices cobertos. Então, essa é a estrutura geral. Em diversos trabalhos mostra ela na literatura do algoritmo de Fleury. Ela casa com o teorema matemático já apresentado lá no slide 6. E essa estrutura aí ela vai atender os aceites e premissas já exemplificados anteriormente. Aí a gente pode ver que ele fala em escolher a aresta não marcada usando a regra da ponte, ou seja, a gente tem que tentar evitar e utilizar a ponte quando possível, e a questão também de marcar todas as arestas aí no grafo, né? Então, com isso, nós temos, para remover as arestas, a complexidade do algoritmo, sendo ODM para essa remoção, e para a detecção dessas pontes, ODM também. Isso vai resultar que a complexidade do algoritmo de Fleury ela vai ser ODM ao quadrado. Como eu falei lá anteriormente, tem alguns estudiosos na literatura citam que existem algoritmos que tão bons também, que têm a complexidade que não é ao quadrado, sendo melhor em tempo, né? Eu também trouxe o exemplo para 0 vértices ímpares. Se nós fizermos a contagem aí, nós vamos perceber que só temos ligações pares. Então, o A ele vai estar ligado aí a 4 arestas, o C a 4 arestas, o E a 2 arestas, o F a 2, o D a 4 e o B a 2. Então, nós podemos escolher qualquer vértice. Então, vamos pegar o F. Inicialmente, a gente vai atravessar aí de F para C. Com isso, nós sumimos, né, com essa aresta. E agora em C, sendo ímpar, porque C só vai estar ligado agora a 3 pontos. Vamos atravessar para D. Agora a gente vai sumir com essa aresta de C para D. E nós vamos ter D também ímpar. D agora vai estar ligado a 3 pontos. E vamos percorrer D para A. Então, agora focando em A sendo ímpar, ele vai estar ligado só a 3 pontos. Nós vamos atravessar de A para C, pois não é possível ir para B, já que tem a questão da ponte. Por fim, temos as interações finalizadas e não podemos mais queimar as pontes restantes.
finalizando aí esse exemplo para zero vértices ímpares. Além do entendimento dito nessa apresentação, a literatura vai afirmar que o algoritmo de Flory é usado para visualizar melhor os caminhos e ciclos eulerianos. O algoritmo de Flory também se baseia no conceito de ponte, como foi citado aí bastante durante a apresentação, a questão de evitar, quando possível, passar por uma ponte, e que também esse algoritmo ele serve como base para programas que vão proporcionar a questão da visualização de caminhos eulerianos, abrangendo problemas mais complexos do nosso dia a dia. Essas foram as principais referências utilizadas no trabalho, principalmente para montar a estrutura aí da apresentação. Agradeço desde já a atenção de todos. Qualquer ponto estou disponível para conversarmos. E obrigado, pessoal. Até mais.